Então nós vamos continuar falando aquilo que foi objeto do sermão, tá? Vamos continuar discutindo um pouquinho mais sobre o homossexualismo. Não vamos fazer um mergulho no homossexualismo e responder a questões muito profundas. Nossa ideia é analisar isso, mas sim buscar uma resposta bíblica a esse tema, tá ok? Eu só queria, a título de introdução, dizer que algo me chamou a atenção no sermão, que hoje em dia, se você der uma passeada lá pela internet, você vai ver o número absurdo de sites que existem, no YouTube, né? Principalmente no YouTube, indivíduos falando a maior gama possível de assuntos. É como se tivesse assunto para todos os gostos e todos os gêneros, sobre tudo, né? E eu acredito que isso acontece basicamente por causa daquilo que o pastor demonstrou no sermão. Foram retirados os absolutos, foram retirados os fundamentos. Então a sociedade como um todo, que está no escuro, que não conhece a luz, ela anda a esmo à busca de alguma coisa. Sempre alguém lá, um youtuber, um falante lá na internet, vai encontrar ouvintes para eles. E a gente vê lá pessoas que têm 800 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, e você ouve o conteúdo daquilo que eles falam, praticamente é um conteúdo, por antagônico que seja, vazio. Fala e não fala nada. E isso tem uma audiência impressionante. Então, não é estranho que nós tenhamos hoje qualquer discurso. Para preparar essa aula aqui, eu andei pesquisando vários sites de LGBT que defendem a ideia, sites contra. E é impressionante a gama de discursos que existe disponível para aquilo que você quiser. Você pode ler e ouvir qualquer coisa hoje, tá? Para nós, o que interessa é um assunto. O que é que a Bíblia fala sobre esse assunto? Todas as outras vozes não nos interessam. Eu sei que sempre vai ter alguém falando, mas não tem isso, não tem aquilo. Tem. Sempre vai ter alguém falando alguma coisa. Mas para nós, cristãos, isso não tem nenhum sentido, não tem nenhum fundamento. Por quê? Porque está completamente fora daquilo que nós acreditamos que é regra para a nossa vida. Então, o título dessa aula que nós vamos falar aqui hoje é Respondendo às Objeções. Como que nós vamos ter respostas bíblicas, honestas, para questionamentos, às vezes honestos e às vezes nem tão honestos assim. Esse livro que o pastor já citou no sermão é o livro que a gente usou como pano de fundo para essas ideias que eu vou levantar aqui, que é do Kevin DeYoung, o que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade. Esse livro, ele contém uma série de argumentos muito bons, bíblicos, para a gente responder honestamente a essa questão. E nós temos um outro livro, infelizmente não tem em português, e é difícil de obter, mas esse livro aqui foi escrito em 1997 pelo Ed Welch, e já tinha muitas respostas que esse livro aqui traz também. Então esse assunto ele não é tão novo assim, e as respostas bíblicas já estão sendo discutidas há bastante tempo, né? E se nós formos pensar, em 1970, quando Jay Adams lançou Conselheiro Capaz, já levantava respostas bíblicas a esses questionamentos que são levantados, tá?
E antes da gente começar a falar dos questionamentos, precisamos entender algumas coisas. Primeiro, homossexualismo não é tratado por ninguém como doença. Ninguém admite hoje que o homossexualismo seja uma doença. Nem os cristãos, nem os médicos, nem os psicólogos. Ele não consta mais no DSM, que é o Manual dos Psiquiatras, da Sociedade Americana de Psiquiatria, como uma doença. Tá? E para muitos, inclusive, ele não chega nem a ser um distúrbio, mas uma opção de vida, uma escolha de comportamento. Né? Isso é o que os mais modernos vêm afirmando. Né? Nós sabemos que podem estar envolvidos fatores genéticos, fatores biológicos, até fatores sociais, a forma como nós viemos ao mundo e a forma como nós vivemos a nossa infância, vivemos a nossa adolescência, podem influenciar na decisão de você se tornar ou não um homossexual. Mas isso também são coisas que têm um poder limitado, conforme nós vamos falar hoje aqui, tá? Mas enfim, o modo concreto como alguém sente atração por outra pessoa do mesmo sexo, concretamente falando, nós não sabemos o que é que de fato acontece. E é interessante que nós temos também um range grande dessa atração pelo mesmo sexo. Desde pessoas que têm admiração por pessoas do mesmo sexo, até pessoas que querem praticar sexo com pessoas do mesmo sexo e levam a cabo essa ideia e tornam essa prática a sua prática de vida. Tá? Essas coisas começam nas mais diversas idades da vida. Tá? Mas nós, no fundo, não sabemos o que num belo dia alguém decide ter prática sexual com uma pessoa do mesmo sexo. Bom, isso é um resumo a título de introdução. Esse tema seria vasto demais, nós precisaríamos... Eu fiquei pensando, até comentei com alguém, falei, dava para fazer uma classe de escola dominical só para falar disso. Durante meses daria para falar sobre esse assunto. Esse mês nós vamos abordar, o pastor Heber, na semana que vem, vai falar um pouquinho sobre Romanos 1, onde outras questões referentes a isso vão ser abordadas, tá? Então eu vou me ater mais a essas objeções que a Bíblia levanta. Então, dos argumentos dos crentes, dos cristãos sobre o homossexualismo, alguns querem defender a ideia de homossexualismo ser válido do ponto de vista bíblico. Alguns dizem o seguinte: mas a Bíblia não fala muito sobre esse assunto. Então a tentativa de alguns é desqualificar o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o homossexualismo. Por exemplo, eles falam assim, um argumento: a Bíblia tem mais de 30 mil versículos e tem lá no máximo 12 que falam disso. Então é um assunto que nem tem muita importância, né? Pois é, mas a Bíblia também fala muito pouco sobre glutonaria. Fala muito pouco sobre uma porção de assuntos, né? Nós temos, por exemplo, um assunto lá que é duvidoso, inclusive em Coríntios, que tem um versículo só, sobre prestar culto a mortos. Então, e muitos desses versículos, inclusive desses 12 citações bíblicas, diretamente falando sobre homossexualismo, muitas delas estão num contexto, principalmente do Antigo Testamento, de coisas que nós nem vivenciamos mais hoje em dia. Por exemplo, no mesmo capítulo Levíticos, que fala sobre o homossexualismo, tem lá sobre você não costurar uma roupa usando tecidos diferentes daquela roupa. Tá vendo? Esse assunto nem existe mais isso, imagina.
Mas, na verdade, quando nós vamos estudar lá o livro de Levítico, que é citado grandemente no Novo Testamento, nós vemos que esse assunto tem fundamento, sim. Então, algumas coisas nós precisamos responder essas perguntas, as pessoas que falam isso. A Bíblia nem cita muito isso. Então, em primeiro lugar, não foi o povo cristão que leva a Bíblia a sério que levantou essas questões acerca de homossexualismo. Nenhum cristão tem dúvida sobre estar de acordo ou contra a vontade de Deus essa prática homossexual. Os cristãos autênticos, históricos, conservadores, tradicionais, eles não têm dúvida nenhuma desse assunto. Quem questiona a Bíblia sobre isso são esses novos cristãos homossexuais. Eu estou falando cristãos, entre aspas, e você vai falar assim, mas como que um cristão pode defender essa ideia biblicamente? Vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui é Mel White. Mel White é um pastor que era presbiteriano, e ele tem aqui as fotos dele aqui com a família dele, a esposa, os filhos, né? Se casou, teve seus filhos. Quando os filhos eram adolescentes, ele chegou para a esposa dele e falou assim, eu acho que eu estou apaixonado por um membro da nossa igreja. Que é esse outro sujeito aqui. E aí, Mel White começou a entrar num ativismo defendendo o homossexualismo como uma ideia bíblica. Deus não tem nada contra isso. O homossexualismo que é condenado na Bíblia é um outro tipo. E começou a falar essas coisas que eu estou falando aqui. A Bíblia nem cita muito isso. E esses versículos também estão interpretados totalmente de maneira errada. E esse camarada tem uma legião de seguidores nos Estados Unidos, tem um site mega movimentado, tá? É um ativista, já mandou carta até para o Papa. Tem as cartas aqui que ele mandou para o Papa, para o presidente da República dos Estados Unidos. Já formou vários movimentos. Enfim, é um ativista. E vai à igreja. E tem igreja dele, onde tem Santa Ceia, pregação, batismo, casamentos. Tá? Então você fala assim, mas cristão pensa isso? Pois é, ele se diz cristão, né? E era pastor presbiteriano, e pensa dessa forma. Segunda resposta honesta que nós podemos dar para essas pessoas que falam isso é que a Bíblia, ela não é silente sobre o tema. Ela não está quieta sobre isso. Não é um assunto que ela não fala. Ela fala em Levíticos, fala em Romanos, fala em 1 Coríntios, fala em 1 Timóteo. Aquelas listinhas que tem na Bíblia sobre as pessoas que não herdarão o reino dos céus, todas elas contêm atividades sexuais ilícitas. A palavra que está lá para atividades sexuais ilícitas engloba a atividade homossexual. Tá? Não está falando só de infidelidade conjugal. Não está falando só disso. Está falando de tudo que envolve anomalias fora daquele padrão que foi desenhado, como ele colocou no fim do sermão. Né? Então não é algo obscuro ou isolado. Tá certo? Por uma questão de tempo, eu não vou ler todos os versículos para os irmãos que a Bíblia tem claramente sobre isso, tá? Se der tempo no final, nós poderemos até ler. E eu estou à disposição para depois fornecer os versículos para cada um. Terceira coisa que nós podemos falar é que a Bíblia, ela rechaça explicitamente o comportamento homossexual. Elas, inclusive, eu visitei alguns sites de ativistas homossexuais e eles mesmos dizem, não há dúvida alguma, a Bíblia é contra o homossexualismo. Não há dúvida. Isso dito por próprios teólogos liberais, né? Eles falam, essa ideia que a Bíblia acata o homossexualismo é errada. A Bíblia não tem nenhum lugar que ela acata. Nenhum. Né?
apenas alguns argumentam assim que nem todos os textos que são usados contra o homossexualismo têm uma exegese contra o homossexualismo. Essa exegese não está muito bem feita. Esse é o argumento deles. Mas, na verdade, nós sabemos que isso é uma apelação, né? Como eu disse para vocês, Marcos 7, 21, Romanos 1, 24, 1 Coríntios 6, 9 a 10, Gálatas 5, 19, Colossenses 3, de 5 a 9, 1 Timóteo 1, de 9 e 10, e Apocalipse 21, 8, todas as passagens têm listinhas lá. E nesses textos, a chamada imoralidade sexual está contida em cada um deles. E claramente condena isso, a ponto de dizer que essas pessoas vão para o inferno. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Outra coisa que a Bíblia não fala muito, isso, o que nós podemos dizer? Alguns até dizem assim, sabe o que é? Acho que não tem muita importância esse assunto, porque Jesus, ele nunca falou sobre o homossexualismo. Jesus nunca falou. Então pode. Bom, primeiro, que Jesus não escreveu nada na Bíblia. O que nós temos de Jesus na Bíblia é que algum escritor escreveu sobre o que Jesus falou, certo? Portanto, qualquer texto bíblico tem a mesma autoridade. É engraçado, às vezes a gente vê, né? Cara, isso aqui que Jesus está falando, é Jesus que está falando, não é Paulo, Pedro, não é esses caras aí de segundo escalão, não, cara. Jesus que está falando. A Escritura não tem isso. Toda a Escritura é útil para o ensino, para divertir, né? E para nos nortear, né? Então, Jesus falou, sim, o seguinte, que primeiro, homem e mulher casado formariam uma só carne. Então ele já deixou claro qual é o padrão. Qual é o padrão? Homem e mulher. Ponto. Ele não levantou nem... Dá a impressão até que ele fala assim, é óbvio que é homem e mulher. Ele não está colocando nem dúvida. Porque talvez naquela sociedade que ele vivesse lá, esse padrão de homossexualismo nem fosse... Mesmo lá sabia-se que era algo incomum, que não é correto. Por isso ele nem citou talvez isso aí. E ele fala, em Marcos 7, 21, que relações sexuais ilícitas poderiam ser justificativa para separar. E muita gente interpreta esse termo, porneia, apenas como infidelidade conjugal. Não é. Se você pegar o termo porneia e for no dicionário de grego, futricar lá, você vai ver que envolve qualquer tipo de relacionamento sexual contrário a homem com mulher. Qualquer um. Tá? Que, aliás, que é da onde vem a palavra pornográfico, né? Então Jesus condena sim. Né? Na verdade, segundo grandes teólogos do presente século, principalmente o John Frame, e mesmo Kevin DeYoung também concorda com essa ideia, foi um momento em que os países, os congressos dos países, os juízes, passaram a validar o casamento homossexual. Essa ideia é que gera uma porção de controvérsias entre as pessoas, mesmo entre os crentes. Porque, como foi explicado no terço final do sermão hoje aqui, essa ideia de casamento, de casar-se, é uma ideia muito forte. Ela envolve a união de duas pessoas que se tornam uma. É como ele fala, é a reunião daquela carne com aquela outra carne que foi tirada daquela primeira. Então elas se reúnem numa só carne agora. E qual a consequência disso? Eles geram filhos. Então no momento que eu chamo o casamento
de duas pessoas do mesmo sexo de casamento, que conceito você está falando? Porque a ideia de casamento não casa com isso. Né? A própria ideia de casamento não casa com isso. Então, uma maneira para a gente dar estímulo para as ideias homossexuais seria essa. Consentir que dá para chamar de casamento essa união. E outra coisa que nós podemos fazer para estimular também isso é evitar a discórdia. Não, cada um leva a vida como quer. Cada um faz o que quer da sua vida. Você acha que vocês dois homens, vocês duas mulheres, estão casadas? Considere-se casadas. Né? E aí nós caímos numa armadilha. Por quê? Porque nós começamos a entrar na coisa que está dinamitando o presente século, que é a tal da tolerância. Tem um livro que eu não sabia que tinha em português, mas tem em português, editado pela livraria Cultura Cristã, pela editora Cultura Cristã, que custa R$24 em promoção, só entrar no site e comprar, do Donald Carson. Recomendo fortemente que você compre e leia, que se chama A Intolerância da Tolerância, onde ele vai discutir exatamente o que nós estamos falando aqui. A tolerância que se tem hoje no século XXI, ela é a mãe da intolerância. É uma tolerância que impede que você diga não para aquilo ali. Ela é a mais intolerante de todas. Eu não posso discordar. Eu não posso falar. Nós estamos falando aqui gravado, vai sair na internet. Algumas pessoas até me questionaram. Vocês vão falar disso aí? E se tiver represálias? Puxa vida, ninguém está falando nada aqui de ofensivo a ninguém. Só estamos falando que precisamos responder biblicamente e honestamente a esse estilo de vida, a essa escolha que pessoas fizeram. O primeiro site que eu abri lá para estudar um pouquinho o assunto era um ativista LGBT, bem fanático mesmo. Eu ia, também não dá tempo aqui, mas depois posso fornecer o endereço para quem quiser. Ele faz um artigo fantástico, dizendo, gente, vamos parar de enrolação. Isso é uma escolha. Eu escolho a maneira que eu quero viver. Ninguém tem nada com isso. Eu achei ótimo ele falar isso. É uma escolha mesmo. E o coração enganoso, o que ele escolhe? Sempre. Pecar. Nós nascemos assim. E graças à obra maravilhosa do Senhor Jesus, nós podemos falar não para essas escolhas erradas que nós fazemos. Portanto, não é correto nós negligenciarmos a posição bíblica. A Bíblia diz mais do que o suficiente sobre a prática homossexual, para que nós também tenhamos o que nós precisamos dizer. E só um detalhe. Em 1 Coríntios 5, no capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 6, de 12 a 18, e Judas, nos versos de 3 a 16, são textos onde claramente diz que nós temos que nos apartar, separar, não devemos ter comunhão com os que praticam tais coisas. Temos que tirar do nosso meio, porque a influência que eles exercem não é boa. Temos que caminhar com eles em aconselhamento bíblico, falar ao coração deles? Sim. Sim. Não há nenhuma pessoa no planeta Terra que não mereça ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. E não somos nós que temos que julgar quem vai ouvir e quem não vai ouvir. O nosso trabalho é aquele que Paulo recomendou para Timóteo. Prega a palavra, a tempo e a fora de tempo. Né?
Segundo argumento que o pessoal levanta. Na verdade, não é desse homossexualismo que nós vivemos hoje aqui em dia que a Bíblia fala. Lá na Bíblia ela fala de um outro homossexualismo. Um homossexualismo pervertido, onde homens maus forçavam relações sexuais com jovens. Que é a tal da pederastia, né? É disso que a Bíblia fala. Ela não fala de uma escolha de pessoas que querem morar juntas o resto da vida. Elas se apaixonaram e querem ter uma vida, construir um lar. Não fala disso. Ela fala de perversidade homossexual. É disso que ela fala. Que há uma distância abismal entre o século XXI e lá, o século lá, seja lá qual for, que tem o texto bíblico. Né? E que não dá para querer comparar práticas sexuais abusivas com as uniões homoafetivas, consensuais, que têm compromisso por amor, inclusive. Por que você, fulano, casou com fulano? Porque nós nos amamos. E a Bíblia não fala de amor entre dois homens. Ela fala que havia prática sexual condenável, mas quando era abusiva. O que nós vamos responder para essas pessoas? A Bíblia é claramente oposta a esse tema. Primeiro, o texto em Levítico, vamos ler lá? Levítico 18, 22 e 20, 13. Levítico 18, capítulo 18, verso 22. Ele vem dando uma série de normativas e orientações. E aí ele vai usar um termo aqui bastante interessante. Ele vai falar assim: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Tem uma outra versão que fala que é abominação. Romanos 1 fala sobre as paixões amorosas. Perdão. Romanos 1 não fala sobre paixões amorosas entre homens. Mas fala que são meios, a expressão que está lá em Romanos 1, antinaturais. Que homens e mulheres passaram a praticar atos sexuais antinaturais. Portanto, não tem como a Bíblia, certos tipos ela não fala. Ela só fala de certos tipos. Não tem isso. Ela é muito clara nisso. Só você sendo desonesto para torcer o texto. Então, se o argumento é só para situações de abuso, e um outro argumento que você pode falar, bom, então quer dizer que a Bíblia só fala de homossexualismo em questões de abuso. Ela não cita nada quando é natural, quando é afetivo. Sabe por que ela não cita nada quando é afetivo? Porque não tinha isso naquele tempo. Não existia isso. Era tão absurda essa ideia que nem necessário era nomeá-la entre os judeus. Você fala, mas lá na Grécia Antiga, no tempo do Sócrates, se você for ler a República do Platão lá e outros livros, né? Vai citar lá que Sócrates mesmo tinha um namorado, né? Que a mulher era tido para reprodução. E somente um macho poderia dar prazer sexual para outro macho. A mulher era incompetente até para isso, na visão grega. Essas pessoas não conhecem a palavra do Senhor. Não são povo eleito de Deus. Não são um povo santo, que tem um sacerdócio real. Nunca foram chamados para isso. Justamente a nação de Israel foi chamada, dentre as outras nações, para combater essas ideias que já existiam. Então, a Bíblia é claramente contra essas coisas. Então, mesmo especialistas em homossexualidade do tempo antigo, eles mesmos afirmam que entre os judeus isso era
contrário à natureza universal das pessoas e era repugnante essa ideia. Terceiro ponto. A igreja deveria ser um lugar para pessoas caídas. Então, a pessoa caiu, né? E nós temos que aceitá-la do jeito que ela é. Ela é assim, e nós temos que aceitar. Então, antes de responder essa pergunta aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que é, à luz do que nós conhecemos e sabemos, que é possível usarmos o termo ex-gay? Vocês acham que existe o ex-gay? Sim ou não? Ex-gay forever. Não é ex-gay uns dias lá, depois. Gay é o indivíduo que pratica o homossexualismo, relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, tem prazer nisso e busca isso ativamente. É possível, o indivíduo abandona completamente essa prática de vida. Sim ou não? Como? Ex-adúltero. Um ex-drogado. Ex-alcoólatra. É possível? Ex-pornógrafo. Segundo várias coisas que eu li, isso é possível e nós devemos ajudar essas pessoas. Porque é possível, não há nada impossível para o Senhor Jesus. Temos que entender o seguinte, existem pecados como esse e outros que nós citamos nessa listinha que eu falei agora aqui, que são difíceis de lidar. Existem pessoas, mesmo pessoas que lidam com drogas, que afirmam assim, eu estou sem usar drogas há 5 anos, 7 anos, 10 anos, mas eu tenho medo desse negócio aí. Eu não dou mole. Eu acho que isso é uma lição para nós, crentes. Tenho dito lá na nossa classe de aconselhamento, vou aproveitar a oportunidade de falar para vocês. Nós temos pelo menos 3 passagens bíblicas que dizem o texto de Jesus que fala assim, se alguém quiser me seguir, ser meu discípulo, tome sua cruz e me siga. Esse tome sua cruz, o pastor Heber já ensinou isso para nós. Tome sua cruz é o quê? O que é mesmo? Hã? Negar-se a si mesmo, só que a cruz é instrumento do quê? De morte. Então ele está falando o quê? Morra para você, morra para o seu desejo. E em Lucas tem uma palavrinha a mais, que é diariamente. Então, se eu não negar, se eu não morrer para os meus desejos lá, que é epitomia, desejos, a palavra no Novo Testamento, que entra no lugar da palavra que mais tem no Antigo Testamento, que é a palavra idolatria. No Novo Testamento quase não tem a palavra idolatria, no lugar dela tem essa palavra epitomia, que é os desejos idólatras do meu coração. Se eu não morrer para isso todos os dias, eu vou cair. Eu vou cair. E é isso que essas pessoas que buscam ajuda têm que receber. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Sim e amém. Todos precisamos ser perdoados. Todos precisamos da graça. A igreja deve estar cheia de pecadores, sim. Mas, e aqui está o ponto, o corpo de membros comungantes da igreja, como da igreja do céu, é constituído de pecadores nascidos de novo, que se arrependeram. Se pregarmos o evangelho que não contém uma chamada ao arrependimento,
se admitirmos conscientemente que pecadores desinteressados e impenitentes à membresia e ao ministério da igreja, eu estou lendo aqui uma frase do livro, tá? Estamos enganando a sua alma e colocando a nossa em risco. O que ele está dizendo aqui? Se nós acharmos que os pecadores podem vir para a igreja e continuar pecadores, tranquilos, na boa, eu sou assim mesmo, a Gabriela lá, nasci assim, eu vou morrer assim, isso vai acabar com a vida de todo mundo. Se pensarmos que as pessoas podem achar o Salvador sem abandonar seu pecado, não sabemos realmente que tipo de Salvador Cristo é. E aí eu queria ler para vocês alguns textos. Ezequiel 18:30 fala assim: portanto, nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Mateus 3:2. É o que o João Batista dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Marcos 1,15. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Atos 17:30. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em... Perdão, é Atos 2:38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Agora sim, Atos 17:30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Ou seja, a Bíblia nos cobra arrependimento dos nossos pecados. Portanto, é por isso que se você tem problema de homossexualismo e veio para a igreja, essa prática tem que ser abandonada. E nós vamos estar junto com a pessoa para tentar conduzi-la a isso. Não só. Eu vou tentar ser breve aqui. Num ministério que a gente tinha, que lidava com casais, uma vez nós nos deparamos com um casal que chegou lá separado, em pé de guerra total. Resumo: o sujeito era gay, estava numa cidade do litoral, era homossexual. Chegou uma moça missionária, começou a falar de Jesus para ele, do amor de Jesus. Ele começou a prestar atenção no que ela estava falando, foi se interessando por aquele assunto, começou a andar com ela e tal. Resumo, eles acabaram se casando. Ele abandonou a prática homossexual e depois de algum tempo de casado, ela engravidou e deu à luz uma menina. E ela relata que esse moço era um excelente pai, extremamente zeloso e cuidadoso da sua filha. E ela acabou se envolvendo tanto com a menina, tanto, que esqueceu do marido. Após 5 anos de casados, ele voltou à prática homossexual. Ele falou, ela nem relação tinha mais comigo, a vida dela se tornou só a menina. Claro que isso é uma desculpa. E ele voltou à prática homossexual. Quando a menina tinha 12 anos de idade, ele contou para a esposa e para a filha que ele tinha voltado já fazia algum tempo, 7 anos, que ele estava na prática homossexual de novo, e que agora ele era um portador do vírus HIV. Essa mulher acendeu uma revolta nela tão grande que ela passou a odiá-lo e falou, ó, eu só não vou pôr você para fora de casa agora, porque eu acho que a nossa filha tem que completar 18 anos na presença de um pai. Mas no dia que ela fizer 18 anos, eu quero que você saia de casa. No dia do aniversário dela. Essa menina, no dia do aniversário dela, pediu um presente para o pai e para a mãe. Nos 18 anos. Eu quero que vocês vão no encontro de casais. E por isso que eles estavam lá. Só que a mulher já deixou bem claro antes de começar qualquer conversa. Eu não vou perdoá-lo. Eu não quero mais a pessoa na minha frente. Nunca mais eu quero olhar para a cara dele. Eu já não olho para a cara dele e nem quero continuar mais olhando. E aí eu fui ter uma conversa com ele. E eu disse o seguinte para ele. Eu sou igual a você. Eu luto também com uma série de problemas. Tão pecaminosos quanto o seu. Tão danosos quanto o seu. Eu não sei não se eu não sou pior que você. Porque você pelo menos conta que você tem isso. E eu sou covarde.
E daí nós conversamos uns 40 minutos. Esse rapaz voltou para casa, ele tinha um blog, esse cara, ele desmanchou a união com o cara, encerrou o blog dele dizendo que Jesus era o Senhor da vida dele. Eu acompanhei ele à distância por uns 2 anos, e nesses 2 anos ele não voltou para a prática homossexual. Eu não sei como ele está hoje, faz uns 2 anos que eu não pergunto mais dele. Mas a mulher até hoje não o perdoa. Separado. Ela amenizou o discurso. Nós também falamos com ela que estava errado essa atitude dela. Não era a atitude de um cristão, ela como missionária devia entender muito bem o que nós estávamos falando. Ela falou, eu entendo. Mas a revolta é muito grande. Principalmente por causa do HIV. Mas eu acho que essa abordagem é uma abordagem honesta e clara, desafiadora. E eu falei, olhando na cara dele, a um palmo de distância dele. Eu fui bem claro para ele. Eu sou tão pecador quanto você. Então nós não podemos, em nome de qualquer justiça, condenar essa prática e condenar essas pessoas ao inferno. Porque é mais ou menos como nós pegarmos aquele versículo lá da passagem do jovem rico e fala assim, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Bom, então não vamos pregar para rico. Porque dificilmente eles vão para o céu, então não vamos perder tempo. Isso está errado, como eu já disse. Não tem ninguém na face da terra que seja indigno de ouvir o evangelho do Senhor Jesus. Ele falou até comigo. É claro que, além de arrependimento, muitas outras coisas estão envolvidas. Não basta um arrependimento. E também não basta, muitas vezes, um remorso. O arrependimento tem que ser seguido de várias outras coisas. Mas nunca menos do que o arrependimento. Arrependimento, a palavra é metanoia, é mudar a cachola, mudar a ideia, mudar os desejos. E a Bíblia coloca várias situações aqui que fala, se não tiver metanoia para essas pessoas, elas vão para o inferno. E um último argumento, 2 argumentos mais que eu queria levantar rapidamente aqui. Um é o seguinte, vocês crentes estão do lado errado da história. Cara, o mundo evoluiu, nós estamos na era da high-tech, nós estamos num outro mundo, vocês estão fora. Vocês precisam entrar vocês estão morando em Marte. E aí eles partem de uma premissa triste, que até tem um nome para isso, eu não sabia, que se chama WIG, né? Que fala que a história é WIG, ela é progressiva, ela é liberalizante, ela melhora o ser humano. Conforme a história vai andando, a humanidade vai melhorando. Que falácia, né? Que bobagem. Essa é uma ideia marxista, né? Essa é uma ideia marxista. Se a humanidade fosse melhorando, onde é que nós estávamos hoje? Vivendo o que nós estamos vivendo? Principalmente no nosso país, né? Não precisa nem ir muito longe, né? E eles falam isso e usam como exemplo 2 casos. Que a igreja se posicionou de maneira errônea e tal. Um é o Galileu. E aí não vou entrar também, o livro trata bem da questão, ele gasta bastante tempo com o Galileu. Mas, na verdade, é um erro histórico que foi cometido. Não tem nada disso. A igreja nunca se posicionou contra as ideias do Galileu. E outro exemplo que eles falam é que os cristãos do sul dos Estados Unidos eram racistas. Pelo contrário, os principais defensores anti-escravatura e anti outras coisas são cristãos, são líderes cristãos. Né? Tem filmes até aí disponíveis para a gente assistir, mostrando essa luta contra a escravatura por cristãos. E a Bíblia é claramente contrária a essa ideia. Claramente. Não é? Ela nunca foi a favor da escravidão. E por fim, o outro argumento que eles terminam dizendo é, mas não é justo. Não é justo. O cara nasceu com predisposição a ser homossexual. E outra, nós não sabemos
Como é que essas coisas ocorrem? Bom, há uma discussão imensa nisso, né? Eles estão loucos para descobrir o gene do homossexualismo, para mostrar, não. E aí, como disse o Frame, tem gene para várias doenças, não tem? Não tem gene para várias doenças? Do diabetes, da hipertensão, não é? E o que a gente faz com essas pessoas? Deixa elas do jeito que elas estão? Ah, não, você tem o gene do diabetes, então você vai ficar diabético. É? Não, o que você faz? Você dá um remédio pro cara, não é isso? Então não tem desculpa, né? Todos nós somos resultados da nossa natureza com a qual nós nascemos e da forma como fomos criados e das escolhas que nós fizemos. Todos nós lutamos com desejos que não devem ser satisfeitos por anseios por coisas ilícitas. A orientação sexual não é um traço físico e podem ocorrer transformações drásticas. Celibato. Recomendar celibato para as pessoas homossexuais que vêm para a igreja. Sim. Ah, mas celibato é um dom. O Paulo falou que é um dom. E se o cara não tem o dom do celibato? Sim, mas eu vou falar para ele. Se você não tem vontade de se casar com uma mulher, ou você, mulher, não tem vontade de se casar com um homem, é melhor que você não faça nada, então. Não tome decisão nenhuma. Continue do jeito que você está. Vai falando não. Assim como no livro relata vários casos, de pessoas que saíram do homossexualismo por entender que aquilo é pecaminoso, entenderam isso, casaram-se, têm filhos e dão um testemunho excelente nas suas igrejas. E outra coisa, imagina um homem heterossexual casado com uma mulher que com 35 anos de idade ela adquire uma doença, que ela fica na cama e não consegue mais ter relação sexual. Você não vai recomendar para ele ter o celibato? Ou você vai falar assim, ó meu amigo, sua mulher está acamada, você não consegue mais ter relação com alguém, então você está liberado. É isso que nós vamos falar para a pessoa? Para encerrar, antes das perguntas, acho que não vai nem sobrar tempo para pergunta, falta 2 minutos. Eu queria ler aqui uma carta curta, bem curta, de uma lésbica. E ela fala assim, é uma carta de amor para uma lésbica. Alguém está escrevendo uma carta de amor para uma lésbica. Você percebe o que Deus tem a dizer sobre a homossexualidade, mas seu coração não profere os mesmos sentimentos. A palavra de Deus diz que a homossexualidade é pecaminosa. Seu coração diz que parece certa. A palavra de Deus diz que a homossexualidade é abominável. Seu coração diz que é prazerosa. A palavra de Deus diz que a homossexualidade é antinatural. Seu coração diz que é totalmente natural. Você percebe que há uma divisão clara entre a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, e o que o seu coração sente? Não se esqueça daquilo que ele falou, que é uma coisa, nem quis entrar nessa seara aí, que é uma piscina isso aí. Hoje, na pós-modernidade, nós vivemos o sentimento. Isso que ele falou é fantástico. Tá? Então, eu não sinto que devo fazer isso. Eu não sinto que devo obedecer a Deus. Eu não estou sentindo que eu devo me conter. E para ajudar, encerrando, o termo do dicionário Oxford mais acessado no ano de 2016, que foi cunhado em 2016, é o termo pós-verdade. Pós-verdade é mais ou menos o seguinte: eu digo o que eu quero dizer, e é verdade e ponto final. Perguntas? Tem que ter o microfone, né? Espera só um pouquinho para gravar a pergunta.
Essa discussão que a gente está tendo, ela também acontece no Congresso Nacional. Na sua opinião, o que nós ouvemos lá, tem a chance de evitar que naturalmente se reine a legalização da União, transferência de direitos civis? Como que cidadãos comuns podem influenciar para que essa batalha lá não transforme o nosso país em legalizar a prática do pecado? Na sua opinião, como a gente pode se posicionar quando a gente vê alguns extremismos, às vezes até de pessoas que se dizem cristãs lá dentro? Bom, nós temos que partir de algumas premissas. Primeiro ponto é cosmovisão. Nós estávamos discutindo aqui um pouquinho antes no intervalo. Todo mundo, todas as pessoas do planeta Terra têm a cosmovisão criação, queda e redenção. Só que vistas na sua ótica. Todo mundo tem uma explicação de como as coisas surgiram, o que deu errado e o que fazer para consertá-las. Por exemplo, para ser rápido aqui, comunismo. Como as coisas surgiram? Teve uma explosão cósmica lá e as pessoas vieram a existir dos bichos. O que deu errado? O capital. O capital. O que vai redimir a ditadura do proletariado? Então, todo mundo, esse é o exemplo do comunismo, né? Todo mundo tem uma criação, queda e redenção, tá? O Congresso tem a dele, lá tem 530 parlamentares, cada um tem sua cosmovisão, né? Outro ponto que nós temos que considerar: o presente século não vai ser redimido através de nós. Nós não estamos aqui para redimir o presente século. Mas nós temos esferas de influência, né? Então, a primeira esfera de influência é a sua casa. Seu lar. Que é o que ele falou hoje. Temos que ensinar os de casa a pensarem nisso. E tem outras esferas. Eu posso mandar e-mails, cartas. Isso vai mudar a decisão do Congresso? Não sei. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu tenho que aquietar meu coração, saber que Deus é soberano. Deus é soberano. E que Ele coloca os governos civis para nos ensinar. Então eu acredito que quando nós estamos imbuídos de um espírito honesto, de responder honestamente aos questionamentos das pessoas, aos questionamentos honestos, acho que nós devemos dar andamento a isso. Agora, há uma série de questionamentos que não são honestos e a finalidade é outra, você bem sabe disso, né? Então, a cosmovisão cristã, ela existe para aqueles que são iluminados pelo Espírito. Os que não são iluminados pelo Espírito, infelizmente, eles têm uma outra cosmovisão. Não sei se alguém quer completar ou contradizer essa resposta. Ou quer propor outra questão. Ou vamos todos almoçar. Que já são 10 para 1. Mais alguma questão? Espero que vocês tenham entendido o propósito da aula. Mostrar que nós temos respostas bíblicas a questionamentos bíblicos. Questionamentos sobre Bíblia. Tá? Não estamos discutindo o homossexualismo em si, né? Tudo bem? Recomendo fortemente que vocês comprem o livro. O sermão de hoje foi tirado algumas coisas daqui, a aula foi tirada algumas coisas. Na semana que vem também vai ser tirado alguma coisa daqui, tá ok? O pastor Heber vai usar. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por esse tempo precioso que temos aqui de poder estudar a tua palavra e ver os teus ensinamentos para a nossa vida. Senhor, as tuas coisas são realmente grandiosas demais para nós. Nosso coração muitas vezes fica inquieto por coisas que o mundo tem tentado nos empurrar a goela abaixo, mas nós queremos pedir em nome de Jesus, Pai. O Senhor nos dê sabedoria, discernimento,
esclarecimento da tua palavra, que nós busquemos cada vez mais conhecê-la profundamente e que possamos sempre ter uma resposta pronta para aqueles que vierem pedir razão da nossa fé. Que sejamos adoradores verdadeiros do Senhor, Pai. Que conheçamos aquilo que o Senhor tem a nos dizer e o teu poder. Porque é no teu poder que nós podemos obter força para continuarmos aqui, nesse presente século. Nos dá um dia de graça, de bênção, junto com as nossas famílias, com os nossos irmãos, para a honra e glória em nome do Senhor Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Boa semana.